Boa noite. Boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos. Iniciando pelo agradecimento, pela bênção, pela oportunidade de estarmos nesta noite reunidos em nome de Jesus, numa casa tão fraterna, num ambiente em que a espiritualidade nos prepara com tanto amor e somos recebidos tão amorosamente pelos amigos da casa e outros amigos que nos deram hoje a alegria de estar aqui presentes e a alegria de estarmos com vocês também. Nós não sabemos ainda direito o que é essa possibilidade maravilhosa que nós temos de estarmos aqui livremente hoje reunidos, podemos estar em paz, tranquilos aqui, recebendo ensinamentos espirituais, não por mim, mas pelos benfeitores que nos inspiraram obras maravilhosas, que nos trazem essas informações que nesta noite nós iremos transmitir, por estarmos aqui acolhidos em paz, num ambiente envolvido, protegido por inteligências muito sábias e muito amorosas. Então nós temos que agradecer muito a Deus essa oportunidade bendita. Há momentos na vida que tudo que nós mais queremos é esse aconchego. E às vezes a gente não aproveita essas oportunidades benditas quando podemos estar assim, aconchegados, amorosamente, num recinto como esse. Por isso que nós temos que levantar aos céus os nossos louvores, os nossos agradecimentos, por podermos estar aqui. E vamos nesta noite aproveitar esse dom maravilhoso que Deus deu a todos os seus filhos. Alguém vai pensar assim, mas alguns não, Antenor, porque alguns nasceram privados da fala, mas eles são privados momentaneamente da fala. Numa vida, às vezes um período da vida, mas é necessário ao Espírito se comunicar pela palavra. E ela traz um poder inimaginável. É o tema da noite, o poder das palavras. Deixa eu ver se eu mencionei corretamente, sim. O poder das palavras. E todos nós temos esse dom maravilhoso de falar. Não é o dom de oratória, não é o dom de estar aqui na frente, porque isso tudo são apenas empréstimos, são concessões que Deus nos faz para que nós possamos acender alguma luz no nosso interior, já que somos espíritos tão necessitados. Mas todo ser humano tem a possibilidade de interferir profundamente na vida, no seu meio social, na sua família, através das palavras. E há pessoas que acreditam que as palavras têm poderes até mágicos, que certas coisas não podem ser ditas, porque elas podem atrair coisas ruins para a nossa vida. Eu me recordo quando criança, existiam palavras que eram interditadas aos pequenos, nós nunca podíamos falar. Nomes de certas doenças, como hoje nós falamos tranquilamente, a palavra câncer, era algo como se fosse uma maldição. Falar o nome então de uma entidade do mal valia como uma invocação ou evocação. Era como se estivéssemos chamando a presença daquele ser imaginário. Então muitas pessoas durante muito tempo nutriram essa ideia de que as palavras têm algum tipo de poder. Talvez nesta noite nós vamos descobrir se as palavras têm um poder espiritual, se elas podem interferir numa dimensão além aqui da vida material. Mas nós vamos iniciar falando de algo bem fácil de nós percebermos, de nós constatarmos esse poder que as palavras têm, que é o poder que as palavras têm de interferir na vida dos outros e moldar o nosso próprio destino. Só por isso nós já nos contentaríamos ou nos preocuparíamos em usar corretamente as palavras, em dominar essa força ou esse poder extraordinário que Deus nos deu. Vamos então nesta noite falar desse poder das palavras, começando por essa reflexão, o efeito que as palavras têm em nossas relações. Tudo que nós estamos falando diariamente uns para os outros está moldando a nossa vida. Todas as coisas que nós estamos falando, até banalidades, palavras aparentemente sem muita importância, elas interferem muito. Há situações em que nós estamos determinando as reações das pessoas para conosco a partir daquilo que nós estamos falando. Quando nós somos gentis, amorosos em nossas palavras, nós criamos
uma aproximação e criamos no outro uma predisposição benéfica em relação a nós. Quem, quando chega num lugar e é tão acolhido amorosamente, tão bem recebido, com palavras afetuosas, palavras que expressam o contentamento de estar recebendo aquela pessoa, não se sente bem. Hoje foi uma experiência que eu tive assim, de sentir palavras amorosas me recebendo, palavras que acolhem, que nos aproximam. Então daqui nós já começamos a perceber que as palavras elas têm o poder de nos aproximar uns dos outros, e de criar laços, e de fortalecer esses laços, e de criar na outra pessoa uma disposição positiva para nós. Agora, até mesmo o nosso silêncio, que seria a ausência de palavras, também cria no outro alguma impressão. Também cria na outra pessoa uma predisposição em relação a nós, que seria a dúvida. Quando alguém nos recebe e não nos diz nada, não nos fala nada, nós ficamos. Ele está contente ou não com a minha presença? E por aí vai. Hoje nós percebemos que as palavras têm gerado entre as pessoas grandes situações de conflito. Pessoas que começam a ter deduções, a fazer deduções descabidas em relação ao seu próximo, em razão de palavras que foram ditas ou não ditas. E isso cria uma instabilidade entre essas pessoas. Há relações que se rompem a partir de colocações que nem sempre são bem compreendidas. E há palavras que nós só podemos pronunciar olho a olho, para que o outro capte, além do som das palavras, ele capte também as nossas emoções, a nossa expressão. Porque há coisas que quando nós dizemos de uma forma, como hoje nós temos os meios eletrônicos, as redes sociais ou mesmo o telefone, não cai muito bem para o outro. Ele não capta bem aquilo que nós realmente queríamos dizer. Então nós temos que tomar o cuidado hoje, até qual meio as nossas palavras estão seguindo. Porque muitas vezes nós conseguimos falar muito bem, mas na hora de escrever, algo não fica claro. E o outro faz deduções equivocadas. Uma colocação que poderia ser de gentileza, de afeto, pode parecer para aquele que está lendo uma situação de atrevimento. Quem é ele ou quem é ela para me dizer isso? Quando é algo que se fosse dito pessoalmente, com toda aquela carga do carinho, da amizade, seria recebido mais profundamente. Por isso que nós temos que ter uma cautela muito grande com tudo que nós estamos recebendo hoje através desses meios. Não é meio de informação muito seguro, rede social, falas que são transmitidas, muitas vezes destacando de um contexto em que elas foram ditas, falando só um pedacinho daquilo que o cara levou ali uma hora inteira para explicar. Porque muitas colocações que são tiradas do seu contexto geram nas pessoas más interpretações. E acreditem, existem pessoas que agem de modo deliberado para criar a confusão. Destacam da fala de alguém algumas colocações e só privilegiam aquilo. Não mostram todo o contexto em que aquele indivíduo disse aquilo. E isso gera no outro uma má impressão em relação àquele que pronunciou aquelas palavras. Então tudo que nós vamos escolhendo na vida, nós precisamos ter uma cautela muito grande, porque nós tomamos posicionamentos a partir das palavras das outras pessoas. Sejam elas pronunciadas ou escritas, nós sempre temos um posicionamento a partir do que as outras pessoas falam. E nem sempre nós percebemos isso de pronto. Nem sempre nós não medimos o alcance das palavras das pessoas sobre a nossa vida. Nós achamos que é algo banal, algo insignificante, mas aquilo fica. E quer ver um exemplo muito forte disso? Geralmente entre casais acontece isso. Ouvi alguma coisa que não caiu muito bem, mas tudo bem, deixa pra lá. Ele estava nervoso naquela hora que falou aquilo, ela estava nervosa, não estava muito bem naquele dia, mas no primeiro momento que esse casal estiver em um conflito um pouco maior, aquela palavra vai ser lembrada. Aquela colocação mal feita vai surgir como mais um elemento para ser agregado, para ser juntado com aquele momento de insatisfação que estamos vivendo. Então veja, as palavras elas podem ter um alcance em nossa vida além daquele momento que nós recebemos. Porque elas ficam guardadas em algum momento, a nossa memória faz aquilo aflorar e nós
passamos a nos conduzir por aquelas colocações. Por isso o cuidado que temos que ter com a nossa linguagem. Então, em nossas relações, nós estamos criando uma impressão nos outros também sobre nós. As pessoas dizem que nós somos algo a partir do que elas nos ouvem dizendo. Então o outro vai construindo uma imagem a respeito da nossa pessoa a partir de nossas colocações. Muitas vezes nós podemos ser pessoas incapazes de atos violentos, mas de tanto que nós falamos com palavras agressivas, com palavras que muitas vezes expressam apenas uma emoção temporária nossa, nós estamos criando nas outras pessoas uma impressão de que nós somos uma pessoa agressiva. Muitas vezes, quando nós somos pessoas que reclamamos muito, nós criamos perante as outras pessoas a ideia de que somos intolerantes, intransigentes, preguiçosos, e nem somos assim tanto. Então, aquilo que nós estamos falando diariamente cria uma imagem para o mundo exterior. E alguém diria assim, mas Antenor, nós aprendemos que não temos que nos preocupar com as pessoas, nós temos que ser autênticos. E realmente, num certo sentido, nós não temos que ter muita preocupação com o que as pessoas pensam. Mas se você está, por exemplo, num ambiente de trabalho e que você depende de uma imagem para permanecer naquele ambiente como um elemento que é um cooperador positivo da equipe, faz diferença a imagem que você está criando naquele ambiente. E muitas vezes nós não percebemos que aquilo que nós falamos sistematicamente contra um chefe, por exemplo, ou contra a empresa, cai no ouvido de alguém que um dia poderá se tornar o nosso chefe. Porque a promoção pode vir para o nosso colega e não para nós. E ele, ao estar naquela posição, ele vai lembrar, esse aqui ele detonava o chefe o tempo todo. Aquele cara ali era aquele que estava sempre falando mal de alguém nas conversas. Ele talvez não seja alguém muito bom para a nossa equipe, já que nós queremos um elemento mais positivo. Então veja, nós estamos determinando ou não o nosso futuro pelas nossas colocações. Agora, nós poderíamos dizer que essa é uma das consequências menores na vida. Porque emprego a gente pode sempre arrumar outro. Mas e família? Família é fácil nós reconstruirmos a imagem que nós criamos perante ela a partir das nossas palavras? É fácil nós conseguirmos reverter a ideia nos nossos filhos, que desde pequeno vão nos ouvindo falar de uma série de questões da vida, sempre com um tom muito negativista, sempre muito contrário às ideias que nós até afirmamos acreditar, mas sempre muito pessimistas, sempre muito negativos. E eles crescem e vão adquirindo aquela ideia de que nós somos negativos mesmo, que nós somos sempre reclamões, que nós não acreditamos na vida, não acreditamos no futuro. E há um problema hoje muito grande. Nós podemos falar muito mal do nosso país porque ele está numa fase muito triste, muito lamentável. Somos governados por pessoas que não estiveram à altura hoje de tudo isso que nós merecíamos ou deveríamos ter de um país com tanto potencial quanto o nosso. Mas de tanto que nós falamos para os nossos filhos, e não vai só para os nossos filhos essa comunicação, pode estar indo também para os nossos sobrinhos, para os nossos netos, para outros familiares, para os nossos alunos, para os jovens que nos ouvem na rua, de que esse país não tem mais jeito, que esse é o país da corrupção, que esse país só se dá bem quem é desonesto, desleal. E jovens em formação, sabemos lá que passado esses espíritos têm de comprometimentos no erro. Muitas vezes estamos reforçando uma ideia de que para eles terem sucesso na vida, eles terão que ser desonestos também. Olha a responsabilidade que nós temos. E há jovens que não vão estar preocupados, muitas vezes, de continuarem aqui, dar continuidade à nossa sociedade e aprimorá-la, porque ouviram tanto que esse país não tem jeito, que eles vão pensar em ir para outras terras. Vão pensar em construir e ajudar a democracia em outros países e não no nosso país. Que apesar de todos os defeitos, ainda é um lugar abençoado por Deus, é um local, uma terra bendita. Então veja a responsabilidade que nós temos. Se nós enfatizarmos perante as novas gerações somente os aspectos negativos da vida, nós podemos estar endereçando eles a alguns destinos. Por exemplo, longe de nós. Porque ninguém gosta de conviver com alguém sempre negativo. Ninguém gosta. Estar na presença de alguém que só tem críticas e só tem comentários amargos. Nós podemos estar encaminhando eles a viver em outros lugares, abandonarem todo
a possibilidade de trabalho nessa terra abençoada, nessa pátria do Evangelho que é o nosso país. Nós podemos estar encaminhando eles a ações desonestas, porque eles vão acreditar no que nós dizemos sistematicamente, que aqui é um país de gente desonesta. Então veja, nós estamos conduzindo gerações a partir simplesmente da nossa palavra. Alguém diria, mas Antenor, o exemplo é mais poderoso, e é verdade. Os exemplos são mais poderosos que as palavras, mas elas têm uma força e uma determinação também. Se conjugar palavra e exemplo, fica mais difícil reverter as coisas. Então nós sabemos que erramos muito, que damos muitos maus exemplos, junto com más palavras, que resultado podemos esperar? Mas não vamos ficar tão pessimistas assim, porque nós também somos capazes de dar bons exemplos. E nós sentimos que nós temos o potencial de falar o bem. E muitas vezes a espiritualidade até nos utiliza para exaltarmos o bem. Quem não sentiu num momento triste a necessidade de levar palavras de consolação naquele momento? De trazer algo que ajudasse as pessoas que estavam ali naquele momento a saírem daquele momento doloroso. E aí então nós somos muitas vezes motivados a falar, a confortar, a trazer palavras de bom ânimo. Todos nós podemos fazer isso o tempo todo. Não precisamos estar num momento muito grave para perceber a necessidade de falar o bem. Nós podemos falar do bem o tempo todo. Mas Antenor, tem tanta coisa boa assim? Tem. Alguém aqui, quando acordou hoje, teve alguma preocupação com o seu suprimento de oxigênio disponível para a sua vida hoje? Exceto as pessoas que precisam de um cilindro de oxigênio, a maioria das pessoas não tiveram essa preocupação. Alguém se preocupou em colocar o céu no céu, a luz do sol, para que nós tivéssemos um novo dia de trabalho, de realização? Não. Então veja, só por podermos estar vivendo neste mundo, nós já temos muito a agradecer. É lógico que se nós quisermos enfatizar as coisas tristes e difíceis, nós poderíamos estar vivendo na Suíça, poderíamos estar vivendo com uma conta com muitos dígitos no saldo, e nós vamos encontrar coisas difíceis para apontar ali. Nós vamos encontrar nessa vida também aspectos negativos. Tudo depende do olhar que nós temos. Mas valorizar, destacar o que é de bom, depende das palavras que nós vamos pronunciar. Então nós estamos moldando a vida ao nosso redor com as nossas palavras. Nós estamos dando comandos na vida e nas pessoas, e eles irão nos corresponder com o tipo de comando que nós estamos determinando. Daí a grande preocupação com esse poder incrível que nós temos de influenciar através de nossas palavras. Aqui André Luiz nos traz uma reflexão muito interessante sobre as palavras. Ele disse assim no livro Sinal Verde: você dominará sempre as palavras que não disse, entretanto se subordinará àquelas que pronuncie. Nós estamos muitas vezes sofrendo as consequências daquilo que nós já falamos em outras épocas, do compromisso que firmamos ao prometer algo, daquilo que nós ferimos no outro e ele nos retribui aquela agressão a partir daquelas palavras que nós endereçamos a ele. Então veja, nós estamos subordinados a tudo que nós falamos. A vida está reagindo em torno de nós a partir do que nós comunicamos. Então nós somos escravos das ideias que transmitimos pelas palavras, mas somos senhores das palavras que nós não dissemos a ele. Por quê? Nós podemos pensar nelas, nós podemos amadurecê-las, podemos refletir. E a maior parte do que nós falamos no dia a dia não precisa ser dito. A maior parte das coisas que nós verbalizamos diariamente era completamente desnecessária. Quer dizer que vamos ficar em silêncio, não vamos falar nada? Não. Nós podemos falar as palavras alegres, bem-humoradas, as palavras que incentivam, as palavras que trazem no outro uma força para ele viver. E alguém aqui pode estar pensando, mas e os problemas? Quando vamos falar sobre eles? Vamos falar no momento certo e com as pessoas certas. Esse é o grande segredo, porque na verdade nós podemos falar quase tudo na vida. Quase todas as palavras nós podemos dizer em algum momento da nossa vida, mas todas elas têm o momento certo de ser dito.
e todas elas têm pessoas certas para ser ditas. É aí o segredo de domínio dessas palavras, que veremos logo mais. Temos mais reflexões sobre o poder das palavras em nossas relações. Nos nossos dias, nós vivemos uma coisa chamada discurso do ódio. Também já existiu no passado isso. É assim, de tanto nós enfatizarmos que algo é ruim, nós podemos criar nas pessoas uma indisposição em relação àquilo. Quando isso ganha uma proporção muito grande, um número grande de pessoas, nós vamos criando uma raiva, um ressentimento, até que aflora o ódio contra determinada situação da vida. Pode ser contra pessoas. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma das estratégias do nazismo foi dizer sistematicamente que o povo judeu era o culpado pelos problemas econômicos da Alemanha. Isso foi colocado sistematicamente. E as pessoas, os alemães que não eram judeus, começaram a ter ódio dos judeus porque eles eram apontados sistematicamente como os responsáveis pelos problemas que o país atravessava. Ninguém lembrava das questões históricas, das decisões dos políticos, dos economistas, ninguém pensava. Pensava apenas naqueles que tinham sido escolhidos para serem os bodes expiatórios de toda a crise que a Alemanha tinha. Por isso que a população ajudou, incentivou e apoiou aquele regime que trouxe toda aquela destruição na Alemanha, nos países vizinhos, e que desencadeou uma guerra tão lamentável, que foi a Segunda Guerra Mundial. Aquilo era o discurso do ódio. Quando nós ouvimos nos nossos dias alguém dizendo sistematicamente que tal grupo é o culpado por certos problemas, que eles são os responsáveis, que eles têm que ser punidos, que nós temos que exterminá-los, isso é discurso do ódio. Isso é algo muito perigoso que esteve sendo disseminado e ainda está sendo disseminado pelas redes sociais. Como que se estabelece essa situação em que se pode voltar contra um grupo de pessoas? Através da palavra. De tanto dizer, nós despertamos nas pessoas as suas insatisfações, os seus descontentamentos. E isso cria nas pessoas uma raiva, um ódio contra aquele que é apontado como causa dos seus problemas. Então, toda vez que alguém fica dizendo sistematicamente algo contra alguém, contra um grupo, contra uma situação, nós podemos ver, essa pessoa está repercutindo ideias que ela ouviu ou que ela chegou à conclusão, que muitas vezes são inspiradas por espíritos de baixa condição espiritual, que carregam muito ódio ainda dentro de si, e querem dominar as pessoas através desse ódio, dessa opressão que eles conseguem comandar e instigar e fazer propagar no mundo através das palavras. Então nós temos que estar alertas com isso, porque nós podemos estar emprestando o poder das nossas palavras a outras inteligências que querem trazer destruição e morte no mundo, porque é uma forma de dominar através do terror que é semeado no mundo. Então olha a responsabilidade que nós temos. E o discurso do impossível é aquela ideia tão comum que nos passam hoje, diariamente, geralmente em ambientes de trabalho muito competitivos, de que nós podemos alcançar certos resultados. De tanto que nos dizem, nós vamos acreditando que nós temos que dar o máximo de nós para alcançar aqueles resultados. Resultados que nós sabemos que são inalcançáveis. Há pessoas que relatam que são estabelecidas metas de trabalho, de resultados, que são inalcançáveis. Mas de tanto que se diz que aquilo é possível, que o grupo tem que alcançar, porque ele está ali sendo pago para produzir, para trazer aqueles resultados, a pessoa passa a acreditar que ela é incompetente, que ela é incapaz. Eu não sei ainda se esse discurso que procura extrair o máximo das pessoas, que quer sugar toda a energia, toda a vitalidade dela, se isso é feito intencionalmente ou não. Mas alguém deve idealizar isso. Alguém deve pensar que quanto mais eu pedir, quanto mais eu disser que alguém é capaz de me dar o resultado, e mais eu convencê-lo, mais eu posso tirar dele. Parece que é algo que também tenta nos exaurir e nos leva àquela frustração, porque nós percebemos, eu não consigo esse resultado. Nós, como professores, eu sou professor, trabalho com ensino médio, nós lemos muitas coisas que falam a respeito da missão do professor, que ele tem que fazer isso por essa geração, que ele é capaz, e que ele tem toda a possibilidade, porque ele é capaz de interferir, de ser diferente na vida do jovem.
nos passam tanta ideia idealizada de que nós somos capazes de ser grandes inspiradores dessa geração, que muitas vezes nós nos frustramos no dia a dia, no trabalho, percebendo que nós não conseguimos atingir tanto. Isso é uma ideia também, é um exemplo desse discurso do impossível. Tanto nos dizem que nós somos capazes, nós percebemos que a nossa ação ela é bem limitada. Há outros fatores muito mais preponderantes que estão interferindo sobre essa geração. E muitos se sentem incompetentes, incapazes de ter bons resultados como professor, de tanto que dizem, você pode, você consegue, você vai conseguir. E nós não conseguimos tanto assim. Então nós temos que ter cuidado quando alguém nos diz que nós somos muito capazes, que nós podemos muito. Talvez estão ali tentando tirar as últimas energias que nós temos, querendo nos sugar. Então nós temos que estar precavidos contra isso também. Nós, através de nossas palavras, estamos então reforçando conceitos e crenças diariamente. Por exemplo, essa ideia de que o nosso país nunca vai ter jeito, é uma crença que nós temos. A ideia de que esse país, por ter tido tantos descaminhos, tantos problemas na sua história, hoje ele não tem mais perspectiva de melhoria. Isso é uma crença que se firmou em função de experiências negativas. E quando nós reforçamos essa ideia nas outras gerações, nós estamos propagando essa crença. Agora, não é por aí apenas. Nós criamos muitas crenças a partir do que as pessoas nos dizem. Tal tipo de pessoa é boa, tal tipo de pessoa é legal, tal tipo de pessoa está certa, porque tem essa conduta, porque tem esses valores, porque tem essas preferências. E nós criamos essa ideia mesmo, de que a pessoa, porque tem uma conduta X, é o certo, a que tem a conduta Y é errada. E nós temos que tomar cuidado, porque hoje há uma intenção em muitos meios de comunicação de fazer passar certas condutas como corretas, quando na verdade elas são discutíveis, sim. Há aspectos a levantar sobre elas. Há questões a considerar, sobretudo quando nós temos essa perspectiva da vida espiritual que nós espíritas temos. Muitas coisas que são passadas como normais hoje, através de meio de comunicação, também não são. E aí agora começa a fervilhar um monte de ideias nas cabeças sobre o que ele está falando. Aqui cabe a cada um pesquisar e buscar para saber o que é. Porque qualquer coisa, qualquer exemplo que eu dou agora, eu posso estar induzindo a dizer que tal coisa é o certo e tal é o errado. Só para já trazer uma reflexão, é muito perigoso quando a gente coloca as coisas como certo e errado. É muito grave, porque há uma variação, uma nuance muito grande entre os dois extremos. E há situações em que muitas vezes os indivíduos não vão, pelo simples querer, ser do jeito X ou Y. Isso vai variar bastante. Então é muito séria essa questão, mas sistematicamente nos fazem pensar. Eu vou trazer um exemplo que eu posso trazer para vocês, que eu posso citá-lo. É a questão do uso da maconha. Tem meios de comunicação que atingem os jovens, que dizem tanto para eles que a maconha não traz dano ao cérebro, que eles acreditam. Muitos atestam, dizem, não, mas tem no site tal, está dizendo, não faz mal nenhum, isso é uma invencionice, né? Mas faz mal sim. Então veja, são ideias que são vinculadas, são trazidas, que fazem eles acreditarem que não faz mal. E como que essas ideias são transmitidas? Por palavras, sejam pronunciadas ou escritas. Então nós podemos estar reforçando ou não várias questões, várias situações da vida a partir de nossas palavras. E no relacionamento familiar, é onde nós temos mais interferência através de nossas palavras. Hoje mesmo eu conversava com a minha esposa sobre algumas colocações que nós fazemos e nós percebemos que as filhas correspondem àquilo que nós falamos. Tanto questões positivas quanto negativas. Elas vão com o tempo assimilando, e os filhos vão ao longo da vida assimilando as falas dos pais. Eles vão absorvendo conceitos. Às vezes a gente pensa, meu filho não ouve nada do que eu digo. Não, ele ouve muito. Ele absorve muito. E muito do comportamento que nós criticamos dos nossos filhos é resultado daquilo que nós já falamos para eles anteriormente. Que captaram de uma forma que não era aquela que nós queríamos, mas foi como eles entenderam. E eles passam a reagir dessa forma. Assim como também os comportamentos positivos.
Muito do que eles apresentam de positivo é resultado das coisas positivas que nós falamos. Vamos ver alguns exemplos do poder das palavras, então, nos relacionamentos familiares. Nós vamos ver que os laços de união, eles são estabelecidos a partir de palavras. Palavras de afeto, de carinho, palavras de reconhecimento. Essas são as mais difíceis de serem pronunciadas. Muitas vezes nós temos dentro do lar um discurso muito crítico, de corrigir o tempo todo. E isso é necessário. Nós temos que dizer que algo está errado. Mas nós temos que dizer com aquele revestimento de amor. Sabe aquele comprimido que é revestido para não causar dano, para ele chegar no ponto certo, para ser absorvido no tubo digestório? As palavras, para alcançar o ponto certo, elas têm que ir também revestidas. Revestidas de amor, de carinho. Porque nós podemos falar que uma atitude está errada com tanta agressividade que cria no outro uma repulsa àquela ideia. Enquanto que, falada com amor, ainda que seja firme, ele percebe, ele sente e ele se sensibiliza. Então os nossos laços de união estão sendo firmados a partir de colocações positivas. Há filhos que são muito ligados aos pais, e pais que muitas vezes foram até muito rigorosos, mas porque eles já traziam como conquista, como espíritos que evoluíram e conquistaram essa predisposição de saber dizer o que era certo no momento certo. Enquanto que há filhos que, embora amem seus pais, não querem estar na presença deles, porque sabem que as palavras são sempre o quê? Desintegradoras, palavras que afastam, que separam as pessoas. Entre o casal, há algo mais importante ainda. Um casal em que não há gentileza no trato, na comunicação, é um casal condenado, um para com o outro. Nós corremos o risco de fazer um relacionamento esfriar e criar um distanciamento. Podemos até viver com essa pessoa até o dia da nossa morte, mas não vamos viver um relacionamento pleno. Por isso que nós temos que usar palavras positivas no nosso relacionamento, seja conjugal ou de qualquer outra natureza. Quais seriam essas palavras, então, positivas? Como eu já disse, palavras afetivas. Meu amor, meu bem, minha querida, meu querido, filhão, filhinha. São palavras que tem pessoas que falam, isso é frescura. E realmente, dependendo da entonação, fica uma coisa até estranha quando não faz parte do nosso jeito de ser. Mas dizer em algum momento para a nossa esposa que nós amamos ela, ou dizer para o nosso marido que o admiramos, isso é afeto também, é reconhecimento. E nós precisamos desses momentos. Alguém vai dizer assim, não, mas o espírito em evolução, ele está se libertando da necessidade de elogios, sim. Isso é numa esfera um pouco além da nossa. É num estágio um pouco além do nosso. No nosso ainda nós precisamos, não é? Nós precisamos dizer, meu amor, eu amo muito você. Você é tudo na minha vida. E é verdade. Né? Nós temos que dizer isso diariamente. A esposa tem que dizer, eu bem, eu admiro você pela sua força, pela sua garra. As coisas não deram muito certo até hoje, mas você é um cara que está sempre lutando, sempre pensando. São os valores que a pessoa tem, ela tem necessidade de ter esse reconhecimento. E nós precisamos praticar isso. Talvez nós não recebemos isso nunca na vida, porque viemos de uma criação muito severa, muito dura, de muita cobrança. Mas se nós quisermos melhorar um pouco a vida, vamos reconhecer a pessoa. Talvez a gente não vai conseguir olhar nos olhos e falar aquilo que nós sentimos. Mas vamos dar uma pausa e vamos conversar. Eu queria te falar assim que eu quero agradecer por todos esses anos que você está vivendo comigo. Todas essas dificuldades, todas essas lutas. Chegar até aqui foi importante ter você do meu lado. Talvez esse é o início de uma melhoria significativa. Então nós precisamos de reconhecimento nas relações. E os pais e os filhos precisam desse reconhecimento. A gente pensa que nós viemos no mundo só para criticar os mais jovens, para divertir a criança, censurar o adolescente. Não. Nós viemos também para dizer, poxa filho, que coisa bonita que você fez. Parabéns. Porque, lógico, dentro do desenvolvimento dele, aquilo pode ser o máximo que ele era capaz de produzir. Valorizar aquilo que parece um rabisco, para nós parece fingimento, mas não é. Para aquela criança, aquele desenho mal traçado é significativo.
Então nós temos que valorizar aquilo. Não pegar o papel, bonitinho, joga lá. É conversar, falar, poxa, o que você quis dizer com isso aqui? Conta para o pai, conta para o avô. Bonito, hein? Gostei de ver. Dar reconhecimento ao que as pessoas falam. Porque nós sentimos isso. Nós sabemos que as pessoas são importantes em nossas vidas. Mas se nós não comunicamos uns aos outros, como eles vão saber? Tem pessoas que captam as situações pelo olhar. Quando nós vamos vivendo e aprimorando o nosso relacionamento com o outro, ele sente a nossa vibração e sabe que algo não está bem ou sabe que algo está bem. Mas nós não conseguimos desenvolver essa sensibilidade facilmente. Daí a necessidade de comunicá-la, daí a necessidade de falarmos sobre essas questões. Falar o que é positivo e o que é negativo tem grande importância na vida. Falar o que é positivo, valorizando, reconhecendo. Falar o que é negativo, não com o objetivo de acusar. Tá vendo? Eu te falei que isso ia dar errado. Essa é a melhor forma de a gente afastar uma pessoa. Vai falar, tudo bem, né? Deu errado, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. Eu te ajudo. É diferente do que você censurar apenas a situação. Porque na maioria das vezes as pessoas reconhecem que estavam erradas. Elas não admitem. Mas ela sabe o que é errado, o que é responsabilidade dela. Ela vai acolher muito mais a sua presença, você mostrando que você é solidário naquele momento em que ele errou, do que simplesmente condenando, do que simplesmente censurando e apontando o erro. Então, o uso das palavras afetivas, palavras respeitosas, incentivadoras, de reconhecimento. E olha as palavras desintegradoras da relação familiar ou de qualquer relação. Acusações, reclamações, ofensivas, grosseiras e manipuladoras. Essas manipuladoras, elas são muito graves. Porque muitas vezes, quando os relacionamentos vão se deteriorando na família ou em outro meio, nós começamos a querer controlar a situação, mobilizando outras pessoas daquele grupo para o nosso lado, trazendo-as para o nosso lado. E nós vamos distorcendo fatos, distorcendo circunstâncias e vamos fazendo a tal fofoca. E vamos criando na outra pessoa uma indisposição para tê-la do nosso lado. Quando os pais fazem isso com os filhos, eles estão destruindo todo aquele papel de pai e mãe que eles têm que realizar. Porque os pais, eles não podem manipular os filhos para os seus pontos de vista. Eles têm que educar para torná-los independentes, capazes de decidir o que é certo e errado, mas sem manipular informações, dados, sem conduzi-los pelos seus interesses pessoais. Quando nós fazemos isso dentro do lar, a tal fofoca, falar de alguém que não está presente do nosso núcleo familiar, é algo muito sério. Porque nós podemos estar criando uma indisposição entre as pessoas. Por isso o cuidado, a cautela que nós temos. Porque os nossos filhos vão lembrar disso no futuro. E eles vão reagir assim nas suas famílias. Quando eles perceberem que não há um discurso de conciliação, de união entre as pessoas, mas sim de criação de pequenos grupos dentro do lar. Hoje as famílias são menores, talvez isso não ocorra tanto, mas em famílias maiores isso às vezes acontece. E essa situação é muito grave. E é uma forma de nós afastarmos as pessoas umas das outras. Então as palavras têm um grande poder. Na educação, nós temos alguns exemplos aqui de frases que são negativas para os nossos filhos. Elas são muito graves e elas podem determinar pessoas bem-sucedidas ou fracassadas, dependendo da forma como nós vamos dizer. Esses são os exemplos negativos. Então, olha só. Você deveria ser como seu irmão. Só que a pior coisa que um ser humano pode ouvir, dizer que ele deveria ser outra pessoa. Nós somos individualidades. Nós gostamos de ser individualidade. Não tem como dizer que você tem que ser como outra pessoa. Para aquele que está em formação, isso é entendido assim. Eu não deveria existir. Bom é o meu irmão. Então, meus pais não me amam, meus pais não me querem. E ele muito provavelmente vai ter um comportamento, dependendo da personalidade, de querer ser mais contrário ao irmão ainda. Então nós não podemos comparar nem os filhos, nem os alunos, nem as pessoas que nós convivemos. Eu gosto de tal pessoa porque ela é assim, por que você não é como aquela pessoa?
Isso é algo que nos fere quando alguém vem dizer assim para nós: por que você não é como fulano? Por que nós falaríamos isso para as pessoas? Então, para os nossos filhos é pior ainda. Outro exemplo: você não faz nada direito. Tem jovens que ouviram tanto isso, e eu ouvi há um tempo atrás um depoimento desse tipo, em que o jovem passou realmente a ir mal na escola, de tanto que os pais diziam que dentro de casa ele não fazia nada direito, falavam: você não presta, você não faz nada direito. Ele começou a ir mal na escola. E aí foram investigar, descobriram. Ele falou: não, porque falam em casa que eu faço tudo mal, que nada está bom, então eu resolvi ser assim na vida toda. Então veja, olha só, a percepção de uma criança ou de um pré-adolescente de 12 anos chegar nesse nível de colocação, de querer ir mal na escola, de tanto que falam que ele vai mal em casa. Então, é uma preocupação que temos que ter. Você é um preguiçoso mesmo, você é um zero à esquerda, seu molenga, você cai toda hora. Crianças pequenas podem ter problemas de desenvolvimento motor. Tem algum problema que precisa ser observado. E de tanto dizer que ele vai cair o tempo todo, ele pode interiorizar essa ideia e se sentir uma pessoa incapaz até de caminhar com segurança. E se dissermos que ele é um zero à esquerda e é preguiçoso mesmo, nós vamos dizer que é um fracassado. E provavelmente ele será um fracassado, sim. De tanto que nós afirmamos isso. Você não vai ser nada na vida e vou te dar uma surra. Já falei mais de 1000 vezes. Você não entende. São todas expressões que nós vamos destruindo esse ser de formação. E quando você for velhinho e precisar desse filho cuidando de você, quando você fizer coisa errada, ele vai dizer: olha, você não entende. Já falei mais de 1000 vezes. Vou te dar uma surra. Porque é a forma como você educou. Criou nele a ideia de que uma pessoa incapaz precisa ser tratada com violência. Que uma pessoa que não está conseguindo, por uma limitação, a fazer algo, tem que ser acusado e apontado como incapaz. Há pessoas que conseguem romper essas afirmações negativas do lar. Talvez alguns aqui pudessem dar isso como depoimento. Meu pai era muito crítico, minha mãe também, falava certas coisas, mas eu fui lá e provei que eu não seria como eles diziam. Mas isso é porque já era um espírito que já trazia essa conquista. Muitos não têm essa capacidade ainda de se rebelar contra essa opressão. Eles tendem a seguir esse comportamento, a reproduzir esse comportamento. Então, cuidado e atenção com o que nós falamos com as novas gerações. E vamos lembrar isso, que uma única palavra pode ferir tão profundamente que serão necessárias centenas de outras palavras para reconquistar um coração. E às vezes uma vida só não basta para reconquistar essa pessoa, porque nós podemos ferir profundamente com as palavras. Agora veja, se nós pudermos usar isso de forma positiva, imagina o resultado que nós podemos ter na vida. Filhos bem-sucedidos, um relacionamento estável, companheiros que nos acolhem em qualquer ambiente, qualquer lugar, porque estamos usando as palavras de forma positiva, sem acusações, sem ferir, sem apontar defeitos, sem a censura sistemática, sem o pessimismo. Nós podemos criar uma disposição muito grande na vida de nos acolher, de nos ajudar e nos apoiar. Tudo isso com esse recurso gratuito que nós temos, poder falar. Só que nós temos que alimentar a nossa mente, porque as palavras, elas reproduzem o que vem na mente. Por isso que nós temos que cultivar os bons pensamentos, as boas ideias. Temos que alimentar a nossa mente com as ideias de natureza superior. Pensamentos positivos, otimistas, de confiança na vida. E nós temos a felicidade de ter uma fonte de ideias inspiradoras, que é a nossa literatura espírita. Nós temos tantas ideias positivas para ocupar a nossa mente, e assim começar a reproduzi-las através das nossas palavras. Nós, muitas vezes, reproduzimos muitas coisas de natureza inferior, porque é o que está rondando a nossa mente. Agora, se nós alimentamos a mente com aquilo que é de natureza superior, falar é a parte mais fácil. Então nós temos que cultivar isso que há de positivo.
E olha só o efeito das palavras além das nossas relações sobre nós mesmos. Em nossas afirmações, reforçamos nossas disposições interiores. Aqui todo mundo sabe a sua natureza. Todo mundo reconhece o que cada um é de verdade. Ou cada um sabe de si. Se nós ficarmos afirmando, eu sou um espírito inferior mesmo, imperfeito, muito comprometido no erro, eu nunca vou conseguir ser diferente disso, por isso que eu continuo sendo assim. Nós estamos criando afirmações sobre nós que têm o poder de nos manter estacionários, de nos fazer estar ali naquela posição em que chegamos. Porque aquilo que nós afirmamos diariamente sobre nós mesmos tem o mesmo efeito sobre as outras pessoas que tem sobre nós. Por isso que esse discurso que muitas vezes nós, de forma equivocada, colocamos no Espiritismo, eu sou um espírito muito atrasado, muito endividado, ele não é tão positivo. Podemos trocar, usar uma palavra que nós podemos dizer com tranquilidade, com certeza, nós somos perfectíveis. Errei muito já, trago muitos erros do passado, mas eu sou um espírito com potencial de acerto. Eu tenho condições de acertar, por quê? Com base em tudo que eu aprendi. Eu fui criado por Deus para me tornar um espírito perfeito. Jesus veio ao mundo para ensinar isso à humanidade. Que nós podemos ser como Ele. Podemos amar, podemos fazer a caridade, podemos falar do bem. Ele disse isso claramente. Vós sois deuses. Vós podeis fazer tudo o que eu fizer. Aí alguém vai dizer, não, ele estava falando isso para os discípulos, entendeu? Não. Quando a gente vê a história dos discípulos, nós vamos ver que eles eram pessoas muito parecidas com a gente. E não tinha nada muito diferente. Talvez João fosse um pouco diferente. Mas quando a gente examina uma personalidade de Pedro, viremos no futuro fazer uma palestra sobre Pedro aqui, nós vamos ver, Jesus escolheu Pedro por quê? Era um espírito comum da terra, para mostrar, olha, o ser humano pode chegar nesse estágio de vida, de amar, de perdoar, de vencer o medo, de vencer a covardia e se tornar forte. Então Jesus veio nos mostrar isso, que nós somos perfectíveis. Nós esquecemos disso. Então nós temos que afirmar sobre nós mesmos que nós somos capazes de alcançar as realizações do Espírito. Somos capazes de mudar a nós mesmos. É óbvio que não é de uma vez. Não vai ser essa semana que a gente vai realizar tudo isso. Mas nós somos capazes, sim, de sermos melhores do que já fomos. Um dia de cada vez, uma hora de cada vez, nós podemos começar a mudar a nossa vida. Só que para ter essa mudança, nós precisamos da primeira condição para qualquer realização. Temos que acreditar que é possível. E além de acreditar, temos que afirmar diariamente que podemos ser melhores. Porque as palavras que nós pronunciarmos sobre nós mesmos também terão um efeito psicológico e além sobre nós mesmos. E vamos então entrar nesse terreno aqui do poder das palavras espiritual. Será que tem esse poder mesmo? Será que as palavras de alguma forma estão criando algo nessa dimensão que nós não percebemos de modo tão intenso, que é a vida espiritual? Vamos ver o que André Luiz nos disse no livro Obreiros de Vida Eterna. Ele disse isso, olha, toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem assume a direção intencional. Então tem poder sim. Aquilo que nós ficamos falando diariamente, dependendo do que nós sentimos quando falamos, está produzindo efeitos no mundo espiritual. Veja que o próprio André Luiz coloca que é uma força de estranho e vigoroso poder. Uma força indireta de estranho e vigoroso poder. Nós sabemos direito ainda como que é essa interferência no mundo, mas tudo que nós estamos afirmando e dizendo diariamente está interferindo, repercutindo na nossa vida espiritual. Nós não sabemos o quanto nós estamos
contribuindo hoje no mundo para toda essa onda de destruição, quando nós afirmamos assim: tem que matar mesmo essa gente, porque isso aí não presta. Sabe lá o alcance que isso vai ter no mundo espiritual? Que energias estão desencadeando? Por isso, se a gente não puder falar algo de bom desses irmãos tão infelizes. Obrigado. Se nós não pudermos falar algo de bom desses irmãos infelizes que produzem tanta dor e sofrimento, vamos nos calar. Se não pudermos abençoar alguém, vamos silenciar. Mas se pudermos proferir palavras de bênção, dizendo: que Deus ilumine essas mentes, que Deus desperte esses corações, e sentirmos essa vontade, nós vamos estar de alguma forma ajudando o mundo espiritual a reverter esse quadro de sombra temporária que envolve a Terra. Então vamos abençoar com as palavras. Vamos falar de coisas que ajudem a mudar tudo. Porque aí nós vamos estar usando esse poder de criar algo no mundo espiritual. Tem um episódio que aconteceu com o Chico, muito significativo. Ele estava um dia saindo da sua casa e estava assim, com pouco tempo para chegar no trabalho, e uma senhora queria falar com ele. E ele, meio apressado, já se desculpando com ela, falando: senhora, depois no final do dia eu converso com a irmã. E ele foi indo. E aí Emmanuel apareceu para ele e disse: volte lá e converse com ela. E ele já tinha aprendido que tinha que seguir o que Emmanuel mandava. E ele voltou, conversou com a irmã, esclareceu, ajudou naquele momento. E aí então ele pegou o rumo do seu trabalho. E aí o Emmanuel disse para ele assim: agora vire-se, veja o que vem em sua direção. Ela, ao dizer para o Chico: vá com Deus, que Deus te acompanhe, viam vibrações harmoniosas, luminosas, amorosas, envolvendo. E aí então o Emmanuel concluiu o ensinamento: imagine se ela estivesse dizendo outra coisa para você. Então veja, um simples vai com Deus, que muitos acham que é coisa de gente antiga, que é uma coisa, isso é coisa dos antigos. Isso tem um poder incrível de envolver amorosamente a pessoa. Se a gente não está habituado a dizer vai com Deus, meu pai não gostava de falar vai com Deus, que tinha a conotação de vá para o mundo espiritual. Ele enfatizava sempre isso: Deus te acompanhe, filho. Mas é isso, é a intenção. A gente pode continuar falando vai com Deus, a pessoa vai envolvida pelo amor de Deus, porque naquele momento nós estamos vibrando amorosamente. Ou Deus te acompanhe, tenha uma boa viagem, tenha um bom dia. Sejamos generosos nessas palavras e pensemos amorosamente quando nós pronunciarmos o nosso boa noite, o nosso boa tarde, porque tenho certeza, ali vai carregando uma energia que vai envolver aquela pessoa. E às vezes é o que vai pacificar um coração num momento difícil, é o que vai suavizar um momento de angústia. Então nós podemos exercer esse poder diariamente. Quando nós falamos afetuosamente com alguém, nós estamos transmitindo essas vibrações, essa força de vigoroso e estranho poder que André Luiz diz. E vamos então pensar um pouco agora o que nós podemos fazer então para melhorar esse poder tão grande que nós temos nas nossas mãos, que são as palavras. Vamos buscar umas reflexões lá no budismo, porque eles já falam sobre isso há muitos séculos. Uma das recomendações que nós temos, e que é completamente condizente com a doutrina espírita, é isso: temos que refletir se o que nós falamos é falado no momento apropriado. Como eu disse no início, quase tudo nós podemos dizer na vida, mas tem um momento para ser dito. Temos que pensar: o que eu vou dizer é no momento apropriado? É a hora? Chamar a atenção do nosso filho que foi mal na escola, no momento de uma refeição ali em família, é a melhor forma de conduzir? Não é. Talvez conversando com ele no quarto, a sós, explicando, esclarecendo, ele vai sentir muito melhor do que a gente expor para a família inteira que ele tirou 0 na prova porque ele estudou. Discutir o problema financeiro da família, no momento que seria, por exemplo, do lazer em família, é o momento apropriado? Não. Então, quando um fato não é realmente como aconteceu,
Quando a gente não tem precisão de uma situação, é melhor a gente não comentar sobre ela. Eu acho que era assim, mas eu não tenho muita certeza. Então é melhor eu nem citar a situação. Porque às vezes a gente cria na outra pessoa uma dedução errada a partir de uma observação errada. Então, se o que nós vamos falar não é a expressão do que realmente aconteceu, é melhor a gente se calar. Ponderar também se é falado com afeição. Se eu tenho uma indisposição em relação a alguém, eu não devo citar essa pessoa nem o que ela fez. Porque provavelmente a minha mágoa, o meu ressentimento está distorcendo a minha percepção sobre aquela pessoa ou sobre o fato que está envolvendo essa pessoa. Se é falado para trazer benefício, não para a gente, trazer benefício geral. Porque muitas pessoas, isso no ambiente de trabalho acontece muito, falam para tirar alguma vantagem. Vai comentar despreocupadamente com o chefe que fulano fez algo errado. A pessoa está querendo uma projeção ali, às custas do outro que errou. Então nós temos que pensar, é para o bem geral ou é meu interesse individual? Estou prejudicando alguém quando eu falo algo? É o que nós temos que refletir, então. Se é falado com a mente plena, com amor e bondade. Não o amor em plenitude, mas o que nós já somos capazes de fazer. Eu falaria sobre um estranho, ou melhor, eu falaria de um filho, coisas ruins para os outros? Não. Porque eu amo aquele filho. Eu quero poupá-lo de uma imagem negativa. Então eu tenho que pensar assim em relação às outras pessoas. Eu tenho que falar com a mesma bondade e amor que eu tenho para com as pessoas que eu amo. Se nós conseguirmos pensar e agir assim, nós vamos ver como vai melhorar a nossa influência no mundo. Falar das pessoas com bondade, com amor, destacando o que elas têm de positivo, trazendo ali as suas virtudes, os seus valores, as coisas boas que elas são capazes de fazer. Isso não é bajulação, isso é aquele reconhecimento que nós temos que exercitar diariamente. E Emmanuel nos traz uma recomendação também para educarmos a nossa fala. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia afugentando a confiança, nem áspera ou contundente quebrando a simpatia. Temos que pensar se o que nós estamos falando está gerando bem ou desintegrando. Se nós falamos com a firmeza necessária, que convença o outro, mas sem a aspereza, sem a rudeza. Se vamos falar com amor, com bondade, mas sem falsidade. Refletir já é o caminho da mudança. Porque tudo aquilo que a gente pensa e chega a uma conclusão, nós vamos criando uma predisposição de fazer melhor. Então, relembrando aquelas recomendações de Santo Agostinho, que ao término do seu dia sempre refletia sobre a sua vida, o que ele fez de bom, de errado, pensar também no que nós falamos, pensarmos nos sentimentos que nós tínhamos, naquele momento que nós falamos, se foi com raiva, se foi com descontentamento com o outro, mas não fazer essa análise com aquela autocrítica, aquela autocensura destrutiva, chegando àquele ponto de pensarmos e dizermos mentalmente, puxa, eu não presto mesmo, só falo coisa ruim. Não, é com maturidade. Pensar, poxa, hoje eu não falei coisas boas, mas amanhã Deus vai me ajudar e eu vou conseguir. E olha, tem uma coisa que a gente pode fazer e a gente consegue. Quando a gente percebe que não está falando bem da vida dos outros, estamos destruindo com as nossas palavras, nós podemos pedir na oração para Deus. Jesus disse que tudo que nós pedíssemos a Deus em oração, Ele nos daria. Aí os ingênuos falam, eu vou pedir um carro, a casa, vou pedir um emprego. Deus pode dar tudo que a gente pedir, desde que esteja dentro de uma necessidade real nossa. As coisas do Espírito, Ele nos dá todo. Pede a Deus paciência, Ele vai te ensinar a ter paciência. Pede a Deus humildade, Ele te mostra como ter humildade. Pede a Deus do fundo do seu coração para ter boas palavras. Você vai perceber como você vai ser levado a elas. Mas tem que ter vontade, tem que ter desejo, tem que ter interesse em ser assim. E tudo Ele nos dá que é do Espírito.
tudo que é de natureza superior, tudo aquilo que eleva a vida humana, Deus nos concede de forma abundante. Mas nós temos que querer de verdade, acreditar ao pedir e pedir. E Ele vai nos mostrar na vida como alcançar tudo aquilo. E para encerrarmos então, lembrando do maior de todos os mestres, o médico de nossas almas, aquele que é o nosso modelo, o nosso guia durante muitos milênios ainda na evolução, ele nos falou sobre o poder das palavras. Ele disse isso numa certa ocasião. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Ele deixou claro que aquilo que nós estamos falando diariamente está contaminando a nossa vida. Por isso que nós temos que então melhorar a nossa comunicação e exercer esse poder da palavra. Então que Jesus nos abençoe a todos nesta semana que se inicia, que possamos estar todos fortalecidos com essa grande disposição de usarmos bem a palavra. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, sejam envolvidos na paz do Cristo. Muito obrigado.